Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Glória e Tradição. Aqui quem nos fala sou eu, Felipe, e hoje a gente vai trazer um pequeno retrospecto do Fortaleza jogando em Recife contra as três principais equipes de lá, Náutico, Sport e Santa Cruz. Sport que é o adversário do Fortaleza hoje, pela final da Copa do Nordeste de 2022. Fortaleza que chega a essa decisão, vai jogar contra o Sport fora de casa, essa primeira partida, mas o Fortaleza tem um retrospecto um pouco adverso quando ele joga lá contra essas três equipes. E por que eu me restringi apenas a esses três times? Porque é o clássico regional, né? O Fortaleza faz um clássico da região, tanto com o Santa Cruz, tanto com o Náutico e com o Sport, que é a equipe que ele vai fazer a decisão desse campeonato do Nordeste. Mas, meus amigos, antes da gente iniciar esse vídeo, antes da gente trazer esse histórico do Fortaleza jogando fora de casa, ou seja, lá em Recife, eu vou falar para vocês aqui da OneFootball. Sim, o OneFootball é um aplicativo indispensável para todo fã de esporte. Nele você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas mundo afora. E agora que Fortaleza já sabe os seus adversários na fase de grupos da Libertadores e na terceira fase da Copa do Brasil, que são duas competições bem importantes que o Leão vai disputar esse ano, no OneFootball você acompanha a cobertura completa, tanto da Copa Libertadores da América quanto da Copa do Brasil. E tem mais, tá? Selecionando Fortaleza como seu time do coração e ativando as notificações, você fica por dentro de tudo do nosso Tricolor de Aço. Últimas notícias, jogos, escalações, gols e muito mais. Então não perde tempo. Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e baixe já. E tem que ser pelo nosso link, ok? Assim você fica atualizado e ajuda a fortalecer tanto o trabalho aqui do Glória e Tradição. Baixe o OneFootball de graça, meus amigos. Então, agora que a gente já falou aqui dessa novidade espetacular que é o OneFootball, vamos dar início a mais um vídeo aqui do Glória e Tradição. Pois bem, amigos, vou colocar aqui na tela, aqui para vocês poderem ver, uma tabelinha contando os jogos em casa com o Náutico versus Fortaleza, com o Santa Cruz versus Fortaleza e o mais importante, afinal, é a decisão da Copa do Nordeste, Sport contra Fortaleza. Colocando aqui na tela, fica aqui até um pouco ruim de enxergar, mas eu vou dar um zoom para a gente acompanhar clube por clube até chegar no Sport, que é a final, né? Afinal, vamos fazer a decisão da Copa do Nordeste contra eles. E a gente pode ver aqui um pouco mais sobre esses dados. Ó. O Santa Cruz jogando em casa, lembrando, esses dados foram retirados do site O Gol, tá? Que faz um catálogo excelente de jogos, partidas, jogadores que já atuaram pelos clubes, enfim, a gente está aqui dando o devido crédito para esse trabalho espetacular também feito pelo site O Gol, tá? Quando Fortaleza e Santa Cruz jogam em Recife, e assim, eu falo em Recife, eu sei que a Arena Pernambuco fica São Lourenço da Mata e tudo mais, mas a gente considera como jogando em casa, né? Como esse time sendo mandante, já que em grande maioria ele joga lá em Recife, joga lá em Pernambuco, mas vamos pegar esse recorte para a gente poder analisar aqui. Quando o Santa Cruz jogou em casa contra o Fortaleza, a gente viu um equilíbrio muito grande. Tanto que a gente vê o Fortaleza com 6 vitórias, o Santa Cruz com também 6 vitórias e 3 empates. Isso no recorte total, tá? Por exemplo, em Brasileirão Série A, o Fortaleza jogou 5 vezes com o Santa Cruz, venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Isso incluindo a última vez que eles se enfrentaram na primeira divisão, que foi em 2006, tá? Ano que, inclusive, que ambos foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Na Série B, a gente também tem 5 jogos, coincidência ou não. E a gente vê também o Fortaleza com 2 vitórias, 0 empates e o Santa Cruz se sobressaindo com 3 vitórias. Quando fala na Série C, e a gente nos últimos anos enfrentou o Santa Cruz, lembramos bem dos jogos contra eles pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ele fez 2 partidas, venceu uma e perdeu a outra. Na Taça Brasil teve um empate entre as duas equipes e na Copa do Nordeste que vem um diferencial. E a gente lembra muito bem da Copa do Nordeste, Copa do Nordeste 2013, onde ambos disputaram as quartas de final de uma forma emocionante. O Fortaleza teve um jogo que o Fortaleza empatou de 3-3, só que jogando em casa. E fora de casa, naquele jogo que o Assisinho fez o gol, que o Wesley se ajoelhou e tudo mais, é que é contabilizado aí nessa Copa do Nordeste jogando lá em Recife, lá no estádio do Arruda, onde o Fortaleza venceu o Santa Cruz por 2-1. A outra vitória teria sido na fase anterior, 2012, perdão, um ano, que até venceu com o gol do Careca. Lembrar do Careca é foda, viu? Mas o Fortaleza venceu o Santa Cruz e é aí que fez a diferença, é aí que empatou nessa tabelinha. Se a gente fosse limitar os jogos contra o Náutico, com o histórico,
já vê a situação se invertendo. Fortaleza tem um bom histórico contra o Náutico, mas quando ele foi o mandante, ele conseguiu muitos resultados positivos, inclusive agora, na semifinal da Copa do Nordeste. Porém, jogando em Recife, jogando com o Náutico tendo o mando de campo, a gente vê 13 confrontos com o Náutico vencendo 7, empatando 3 e o Fortaleza vencendo outros 3. Vocês vão já se tocar quais são essas outras 3 vitórias, por quê? No Campeonato Brasileiro da Série A só se enfrentaram em uma oportunidade, na Série B em 2, com o Náutico jogando em casa. Na Copa do Brasil, com uma, o Náutico jogando em casa, aquela de 2012, onde o Fortaleza na ida venceu o Náutico por 4-0. E no segundo jogo só administrou, acabou perdendo por 2-1, mas só fez administrar o placar. Na Copa do Brasil, foi esse confronto. Na Taça Brasil, perdão, eles jogaram 3 vezes, o Náutico venceu 2, o Fortaleza 1. Na Copa do Nordeste, o Náutico venceu 1 e o Fortaleza venceu 2. A gente lembra muito bem. Foram aqueles 3-0 que o time do Rogério Ceni, até na última oportunidade, o Fortaleza goleou sem muita dificuldade o Náutico. Foram jogos mais recentes, na história mais recente, e eles fazem esse balanceamento maior jogando em Recife. E no Torneio dos Campeões, teve um empate entre as duas equipes, jogando ali em Pernambuco. Agora vamos ao esporte. Afinal, é a decisão da Copa do Nordeste, é o nosso verdadeiro adversário, quem conta aqui. O retrospecto, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Contra o Sport em Recife, o Fortaleza só acumula uma vitória. E nós sabemos qual é a vitória. A vitória do ano passado, no Campeonato Brasileiro, justamente na Arena Pernambuco, onde vai ser o jogo de hoje à noite entre Fortaleza e Sport na final da Copa do Nordeste. Aquele cruzamento do Lucas Crispim, o gol de cabeça do Benevenuto, foi ali que Fortaleza fez a sua primeira vitória contra o Sport jogando fora de casa. Vamos ao retrospecto. No Brasileirão, como acabamos de citar, teve essa vitória por 1-0, teve um empate e teve uma vitória do Sport, que foi aquele jogo de 2020, né, que já foi disputado em 2021, que o Sport acabou vencendo por 1-0, se livrando da queda. A gente lembra muito bem dessa história recente. Tem até pós-jogo gravado aqui no Globo de Tradição sobre essa partida. Na Série B, eles se enfrentaram em 2 oportunidades jogando em Pernambuco. O Sport venceu os 2 jogos daquela ocasião. Na Copa do Brasil também jogaram 2 vezes, o Sport venceu essas 2. Essa Copa do Brasil, inclusive, foi a Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil que existiu, em 89. Eles se enfrentaram, Fortaleza foi eliminado para o Sport na primeira fase, e o Sport chegou na final do torneio, perdendo para o Grêmio. Continuando na Copa do Nordeste, teve 5 jogos sendo disputados em Recife. E o retrospecto é um tabu a ser quebrado hoje, porque o Fortaleza não venceu o Sport até hoje pela Copa do Nordeste, jogando em Recife, Pernambuco, aliás. Teve um empate e 4 derrotas. Esse empate é assimilado àquela partida de 2015, onde eles. Aliás, empate. Fim de 2015, né? Que foi para os pênaltis e tudo mais. O Fortaleza venceu também o Sport na fase de grupo, mas aí foi jogando em casa. A gente está contabilizando os jogos fora de casa, onde o Fortaleza teve que ir jogar na casa do seu adversário. No torneio Norte-Nordeste tiveram 3 confrontos e o Sport saiu vencedor em 3. Então, meus amigos, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês como realmente a situação um pouco adversa quando o Fortaleza joga fora de seus domínios e ali em Recife, Pernambuco, contra essas 3 equipes, que são as equipes chamadas do Trio de Ferro, lá de Pernambuco, né? Então a gente espera que o Fortaleza possa quebrar esse tabu, possa vencer o Sport fora de casa pela primeira vez na Copa do Nordeste e assim trazer um resultado positivo para decidir em casa de uma forma mais tranquila a decisão desse campeonato. Mas, meus amigos, esse vídeo chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, enfim, espalhe a palavra do Globo de Tradição e fique à vontade para comentar qualquer coisa aqui na aba de comentários, ok? E hoje, se ligue no jogo, se inscreva no GT e vamos torcer para o Leão ir rumo a mais um título. Então, como de costume, como eu sempre digo meus amigos, passa adiante.